Neste vídeo, vamos analisar massacres familiares que ainda não foram solucionados. Vamos começar com os assassinatos da família Setagaya. Na noite de 30 de dezembro de 2000, num bairro tranquilo de Tóquio, um assassino desconhecido matou uma família de 4 pessoas e depois permaneceu na casa por horas, comendo a comida deles e usando o computador. Apesar de ter deixado para trás uma enorme quantidade de evidências, incluindo DNA, impressões digitais e pertences pessoais, esta pessoa nunca foi identificada. Este caso se tornou uma das maiores investigações criminais da história japonesa, envolvendo mais de 246 mil investigadores que coletaram mais de 12.045 provas. Visão geral contextual. A família Miyazawa vivia em Setagaya, um bairro residencial nos subúrbios ocidentais de Tóquio. Mikio Miyazawa, de 44 anos, trabalhava para a Interbrand, uma empresa de marketing com sede em Londres e escritórios em mais de 20 países. A empresa havia trabalhado em grandes campanhas de marketing para grandes corporações como Microsoft, Nissan e Xerox. Sua esposa, Yasuko, de 41 anos, trabalhava como tutora, ensinando alunos em sua casa. Eles tinham 2 filhos, a filha Niina, de 8 anos, que estava na 2ª série, e o filho Rei, de 6 anos, que estava no jardim de infância. Rei tinha um transtorno de desenvolvimento, o que deixava sua mãe particularmente preocupada com quaisquer futuras mudanças em sua rotina e ambiente. O bairro deles na área de Kamisoshigaya estava passando por grandes mudanças. Quando a família se mudou para lá em 1990, mais de 200 famílias viviam na área, tornando-a um movimentado empreendimento residencial. Mas em 2000, o governo da cidade de Tóquio tinha planos de expandir o Parque Soshigaya nas proximidades. A maioria das famílias já havia vendido suas propriedades para a cidade e se mudado. Em dezembro de 2000, apenas 4 casas permaneciam de pé no que antes fora um bairro próspero. A casa dos Miyazawa era uma delas. A casa em si era incomum em sua construção. Por fora parecia um único edifício, mas na verdade eram 2 casas separadas unidas, funcionando essencialmente como um duplex ou uma propriedade geminada. A mãe de Yasuko, Haruko, e a irmã de Yasuko, An, moravam na casa geminada ao lado. Annie passou 8 anos morando na Inglaterra com seu filho e só retornou a Setagaya na primavera de 2000. As 2 casas partilhavam uma parede, mas não tinham portas de ligação entre si. Essa proximidade, na verdade, deixou Mikio desconfortável. Ele temia que isso pudesse causar problemas familiares no futuro e até propôs insonorizar ambos os locais. Annie tinha concordado com a ideia. Atrás da casa Miyazawa, havia uma pequena área de lazer chamada Parque do Trem Chuchu, onde crianças pequenas brincavam durante o dia. Além dela, estendia-se o maior Parque Soshigaya. A área do parque tinha se tornado uma fonte de tensão para a família nos últimos meses. A família já havia feito planos para se mudar. Eles haviam vendido sua propriedade para a cidade e pretendiam se mudar na primavera seguinte. Em março de 2001, ambas as famílias, assim como seus antigos vizinhos, planejavam eventualmente se mudar de Kamisoshigaya. Mas Yasuko tinha algumas preocupações em relação à mudança, principalmente por causa do filho mais novo, Rei, que tinha um transtorno de desenvolvimento. Ela se preocupava com a adaptação dele a um novo ambiente e a uma nova escola. No fim, eles nunca tiveram a chance de se mudar. Nas semanas anteriores aos assassinatos, algumas coisas estranhas e perturbadoras vinham acontecendo na vizinhança. Testemunhas relataram ter visto Michio em discussões acaloradas com adolescentes que usavam o skatepark próximo. Os skatistas aparentemente faziam barulho que perturbava a família, e Michio os havia confrontado várias vezes, exigindo que respeitassem a paz da família. Outras testemunhas alegaram que Michio também discutiu com membros de uma gangue de motociclistas local chamada Bozozoku, que também frequentava a área do parque. Além disso, durante os meses de verão e outono, houve incidentes perturbadores de crueldade contra animais na vizinhança. Ratos haviam sido mortos e gatos de rua foram encontrados torturados e mutilados. Esses incidentes criaram um clima de desconforto na região. Yasuko havia mencionado ao seu sogro, cerca de uma semana antes dos assassinatos, que um carro desconhecido estava estacionando repetidamente em frente à casa deles. Embora houvesse estacionamento disponível nas proximidades, o veículo ficava lá por longos períodos, e isso havia acontecido várias vezes, causando alguma preocupação à família. Desenvolver.
30 de dezembro de 2000 foi um sábado, o dia anterior à véspera de Ano Novo. No Japão, o feriado de Ano Novo é uma das épocas mais importantes do ano, um período em que as famílias se reúnem para celebrar. É ainda mais importante do que o Natal na cultura japonesa. A família Miyazawa passou o que seria seu último dia viva fazendo coisas comuns, preparando-se para o feriado, como milhões de outras famílias japonesas. Por volta das 6 da tarde, testemunhas viram a família fazendo compras perto da estação Seijogakuamei, que ficava a menos de 1 quilômetro de sua casa. Provavelmente, estas foram compras de última hora para as celebrações de Ano Novo. Às 6h30, os vizinhos notaram que o carro deles não estava na garagem, sugerindo que ainda estavam a fazer recados. A família voltou para casa algum tempo depois, carregando os suprimentos que havia comprado. Às 7 horas, Yasuko ligou para a mãe, que morava ao lado, provavelmente para saber como ela estava, ou para fazer planos para o feriado que se aproximava. As duas famílias moravam tão perto, que podiam facilmente coordenar suas celebrações de Ano Novo mais tarde naquela noite. A jovem Naina visitou a casa da avó e usou o computador de lá para assistir a um programa de televisão gravado. O registro de horário mostrava que ela ficou lá até as 21h38. Depois disso, ela voltou para casa, para sua própria família, provavelmente se preparando para dormir. A noite continuou tranquilamente na casa dos Miyazawa. Michio trabalhava no computador da família, no primeiro andar, finalizando algumas tarefas relacionadas ao trabalho. Embora fosse a época festiva, ele aparentemente tinha alguns assuntos de negócios para resolver. Yasuko e Nina subiram até o sótão no terceiro andar para assistir televisão juntas. Rei, de 6 anos, estava em seu quarto no segundo andar, dormindo tranquilamente em sua beliche. A casa estava silenciosa, e a família estava se preparando para dormir, completamente inconsciente do horror que estava prestes a acontecer. Por volta das 22h38 às 22h45, o computador da família recebeu um e-mail que exigia uma senha para ser aberto. Esse detalhe aparentemente insignificante ajudaria mais tarde os investigadores a estabelecer uma cronologia dos acontecimentos. Por volta das 22 horas daquela noite, um transeunte que caminhava perto da casa relatou ter ouvido sons de discussão vindos de dentro da casa dos Miyazawa. Às 11h. Às 15h30, a mãe de Yasuko, Haruko, que morava na casa geminada ao lado, ouviu um barulho alto vindo do lado Miyazawa do edifício. Esses sons seriam mais tarde compreendidos como o início da tragédia. Desconhecido para a família, alguém já havia entrado em sua propriedade. O assassino havia pulado a cerca nos fundos da casa deles, provavelmente usando a unidade de ar-condicionado instalada na parede para se impulsionar. Ele removeu a tela de uma pequena janela de banheiro no segundo andar e se espremeu pela abertura. Este banheiro ficava nos fundos da casa, bem ao lado do Parque Soshigaya, tornando-o um ponto de entrada isolado onde ele dificilmente seria visto por vizinhos ou transeuntes. Alguns investigadores questionariam mais tarde se o assassino realmente entrou por ali, já que suas roupas não mostravam sinais de abrasão ou desgaste, e nenhuma fibra foi deixada na janela. Mas esta permanecia a explicação mais provável. O invasor tinha vindo preparado para a violência. Ele carregava consigo uma faca de sashimi, uma lâmina longa e fina tipicamente usada para cortar peixe, que ele havia comprado em uma loja de ferragens mais cedo. Ele também trouxe uma pochete contendo vários itens. Usava roupas específicas, incluindo uma camisa distinta estilo beisebol, luvas, um chapéu e um cachecol. Seus pés estavam calçados com tênis brancos Lazinger, tamanho 43, fabricados na Coreia do Sul, que não eram vendidos no Japão. Tudo em sua aparência sugeria alguém que havia planejado aquela visita, embora o que exatamente ele planejou permanecesse um mistério. Se você gostou do vídeo, inscreva-se e te vejo no próximo vídeo. Evento principal. O primeiro alvo do assassino foi Rei, de 6 anos. O menino dormia em seu quarto no segundo andar, deitado pacificamente na área do beliche. O assassino usou as próprias mãos para estrangular a criança até a morte. Rei morreu tranquilamente enquanto dormia, sem fazer barulho suficiente para alertar o resto da família que estava no andar de baixo. A criança foi morta por asfixia, sem a necessidade de quaisquer armas. Foi uma morte silenciosa e terrível, mas algo deu errado com o plano do assassino. Michio, que trabalhava no computador no andar de baixo, no primeiro andar, aparentemente ouviu um barulho suspeito. Talvez tenha sido o som da luta, ou talvez apenas um rangido incomum na casa.
Ele parou o que estava fazendo e subiu as escadas para investigar o que estava acontecendo no segundo andar. Ao chegar ao patamar, ele encontrou o intruso cara a cara. Uma briga violenta irrompeu entre os dois homens. Mitchell lutou desesperadamente para proteger sua família. Embora estivesse desarmado e enfrentando alguém com uma faca, ele conseguiu ferir o assassino durante a luta, causando ferimentos que sangrariam por toda a casa e deixariam evidências cruciais. Mas o assassino tinha sua faca de sashimi. Ele esfaqueou Mitchell repetidamente com tanta força que a lâmina quebrou. Durante o ataque, parte da lâmina da faca quebrou e ficou alojada no crânio de Mitchell. Apesar dos ferimentos e de lutar com todas as suas forças, o corpo de Mitchell foi eventualmente encontrado no fundo da escadaria, sugerindo que a luta se deslocou enquanto ele tentava defender a si mesmo e sua família. O assassino então seguiu para a área do sótão no terceiro andar, onde Yasuko e Nina assistiam televisão. Com sua faca de sashimi, agora quebrada pela violência de atacar Mitchell, ele os atacou com a lâmina danificada. Mas não foi o suficiente para matá-los rapidamente. O assassino pegou uma faca Santoko, uma faca de cozinha de uso geral, da própria cozinha da família, e a usou para finalizar os assassinatos. A brutalidade de seus ferimentos era extrema e selvagem. Yasuko foi esfaqueada tão violentamente no peito e na cabeça que seus ossos ficaram visíveis através das feridas. O ataque à mãe e à filha demonstrou significativamente mais violência do que a infligida a Mitchell, levando alguns investigadores a suspeitar que o assassino nutria um ódio particular por mulheres. Todos os 4 membros da família Miyazawa estavam agora mortos. A hora era por volta das 11h15 do dia 30 de dezembro, e logo após a meia-noite. Nas primeiras horas da manhã de 31 de dezembro de 2020, o assassino havia matado uma família inteira em sua própria casa. Mas incrivelmente, em vez de fugir do local imediatamente, como a maioria dos criminosos faria, ele ficou. O que aconteceu a seguir se tornaria um dos aspectos mais bizarros e perturbadores deste caso. O assassino permaneceu na casa por horas, entre 2 e 10 horas, segundo estimativas da polícia. Ele foi ao banheiro, mas não deu descarga, deixando suas fezes para trás. Como prova, ele tratou os próprios ferimentos que havia sofrido durante a luta com Mitchell, usando suprimentos de primeiros socorros e produtos sanitários que encontrou na casa. Ele deixou ataduras ensanguentadas e produtos de higiene feminina espalhados. Ele trocou as próprias roupas, que estavam cobertas com o sangue da família, e vestiu algumas das roupas de Mitchell, deixando as suas próprias peças cuidadosamente dobradas para trás. Então ele desceu e se serviu da comida da família. Ele abriu a geladeira e comeu 4 potinhos de sorvete. Ele bebeu várias garrafas de chá de cevada. Ele até comeu um pouco de melão. Ele sentou-se ao computador de Mitchell e conectou-se à internet a 1h18 da manhã, navegando por cerca de 5 minutos, até a 1h23 da manhã. Segundo alguns relatos, ele pode até ter tentado reservar ingressos de teatro online, embora isso não tenha sido confirmado. Alguns relatos sugerem que ele pode até ter tirado um cochilo no sofá da sala de estar, embora o apresentador do podcast Nicolas Obregon, que investigou o caso minuciosamente, tenha observado que não havia como confirmar se o assassino realmente fez isso. O assassino vasculhou a casa, revirando gavetas e papéis metodicamente. Ele jogou alguns documentos na banheira e na privada. Algum dinheiro foi levado da casa, embora os investigadores tenham descoberto que uma quantia significativamente maior de dinheiro foi deixada para trás do que foi roubado. Aproximadamente $250.000 ienes, pouco menos de $2.000, foram encontrados no local. O comportamento sugeria que não era um simples assalto. O assassino parecia estar procurando algo específico, ou talvez apenas passando o tempo de uma forma perturbadoramente casual, como se a casa e seu conteúdo lhe pertencessem. Algum tempo antes do amanhecer de 31 de dezembro, o assassino finalmente deixou a casa. Ele saiu para a escuridão da madrugada, deixando para trás uma quantidade extraordinária de evidências. Ele deixou a faca de sashimi que havia trazido. Ele deixou todas as suas roupas, a camisa de beisebol branca e roxa, distintiva e ensanguentada, o casaco preto da Uniqlo, o chapéu bucket de malha cinzento, as luvas pretas da Edwin, o cachecol multicolorido e a pochete. Ele deixou 2 lenços pretos fabricados pela marca Muji. Um lenço tinha um corte de 3 centímetros no meio e estava enrolado em uma das facas.
Informantes da polícia notaram que essa técnica de embrulho era semelhante aos métodos usados por trabalhadores chineses em fábricas de processamento de peixe, para evitar que as facas escorregassem. O outro lenço havia sido dobrado em triângulo com as pontas apertadas, possivelmente usado como máscara facial. Ele deixou as suas impressões digitais em várias superfícies por toda a casa. Ele deixou seu DNA no sangue, nas fezes, na saliva e nos objetos que tocou. Ele deixou pegadas mostrando o padrão distinto de seu sapato por toda a casa. Ele havia deixado mais evidências do que a maioria dos criminosos poderia imaginar, criando o que deveria ter sido o caso dos sonhos de um investigador, e então simplesmente desapareceu na escuridão da madrugada, para nunca mais ser identificado. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever, e te vejo no próximo vídeo. Na manhã seguinte ao ocorrido, 31 de dezembro, Haruko, mãe de Yasuko, tentou ligar para a casa da filha várias vezes. O telefone tocou, mas ninguém atendeu, o que era incomum para uma manhã de feriado. Ela testou o sistema de interfone na porta da frente, ainda sem resposta. Cada vez mais preocupada, ela usou uma chave reserva que guardava para destancar a porta da frente por volta das 10h40 da manhã. A cena que a recebeu era horrível além da imaginação. Ela encontrou o corpo de Michio I, caído na base da escadaria, coberto de sangue, movendo-se pela casa em estado de choque. Ela descobriu os corpos de Yasuko e Nina no sótão, no terceiro andar, e o jovem rei em seu quarto. A idosa acabara de encontrar a filha, o genro e os 2 netos assassinados em sua própria casa. O trauma dessa descoberta a acompanharia pelo resto da vida. O Departamento de Polícia Metropolitana de Tóquio respondeu imediatamente. Oficiais e investigadores inundaram a cena. O detetive-chefe Takeshi Tsuchida, da Delegacia de Polícia de Seijo, foi designado como o responsável pela investigação, cargo que ocuparia até sua aposentadoria. O que eles encontraram na cena do crime surpreendeu até mesmo investigadores experientes. O volume de evidências deixadas para trás não tinha precedentes na história criminal japonesa. Eles descobriram o DNA e as impressões digitais do assassino por toda a casa. Encontraram as roupas dele, os acessórios, tudo o que ele estava vestindo, exceto os sapatos. Eles encontraram as armas do crime. Eles encontraram evidências biológicas dele no banheiro, em toalhas e em produtos sanitários que ele havia usado para tratar seus ferimentos. Eles encontraram pegadas que mostravam seus movimentos exatos pela casa. A polícia rapidamente determinou vários fatos importantes sobre o assassino. A evidência de sangue mostrou que ele era do sexo masculino com sangue tipo A. Ele tinha aproximadamente 170 centímetros de altura, o que equivale a cerca de 1,70 m, com uma compleição magra. Com base nas exigências físicas para entrar na casa pela pequena janela do banheiro e cometer os assassinatos, estimaram que ele tinha entre 15 e 35 anos na época do crime. Mais tarde, eles revisaram essa estimativa, sugerindo que ele poderia ter entre 15 e 22 anos, possivelmente até mesmo um adolescente. A análise de DNA revelou algo inesperado e crucial. O assassino parecia ser de ascendência mista. Seu DNA materno sugeriu que sua mãe tinha herança europeia, possivelmente de um país perto do mar Mediterrâneo ou Adriático. Alguns relatos até sugeriam uma possível ascendência albanesa. Seu DNA paterno mostrou ascendência do leste asiático, com marcadores genéticos que apareciam em 1 a cada 4 ou 5 coreanos, 1 em 10 chineses e 1 em 13 japoneses. Isso sugeria que o assassino poderia ter ascendência mista, possivelmente um pai asiático e um europeu, ou herança de várias gerações anteriores. As roupas deixadas para trás forneceram pistas importantes e específicas. A camisa estilo beisebol, com corpo branco e mangas roxas, era um item raro, com apenas 130 unidades vendidas em todo o Japão. A polícia conseguiu localizar apenas 12 das pessoas que os haviam comprado. A jaqueta era uma Uniqlo preta, tamanho grande, que havia sido vendida a partir de setembro de 2000. Entre outubro de 2000 e o dia do assassinato, um total de 82.000 jaquetas desse tipo foram vendidas em todo o país, sendo 10.294 somente em Tóquio. O preço variava entre 3.900 e 5.900 ienes. A pochete era particularmente interessante. Foi fabricado em Osaka,
com 2.850 bolsas produzidas deste tipo. Eles foram vendidos por 2.900 ienes em lojas de desconto na região de Kanto, de setembro de 1995 a janeiro de 1999. A bolsa parecia gasta, sugerindo que pode ter sido usada por muito tempo. Dentro da sacola, os investigadores encontraram vestígios de areia, indicando que o assassino passou um tempo considerável ao ar livre. Havia também vestígios de corante fluorescente, comumente usado em produções teatrais, e material de lixa de skate. 2 fios de cabelo preto foram encontrados lá dentro, que podem ter pertencido ao assassino. Um era preto e doe 5 centímetros de comprimento. O outro era castanho escuro e 1,5 milímetros de comprimento. Ambos pareciam ter sido cortados com máquina de cortar cabelo. A bolsa também cheirava a Dracar Noir, uma colônia francesa vendida no Japão. Desde uma prova em particular fascinou os investigadores. No bolso do casaco, encontraram vestígios de excrementos de aves menores que pardais, folhas de umeiro japonês, folhas de salgueiro e pólen de romã. A jaqueta também continha areia da costa da península de Miura, perto da cidade de Yokosuka, e partículas de solo que cercavam a capital da Coreia do Sul, Seul. Essas pistas botânicas e geológicas sugeriam onde o assassino poderia ter estado antes de chegar à casa, possivelmente indicando que ele havia viajado recentemente da Coreia do Sul. Os tênis brancos que ele usava deixaram pegadas nítidas por toda a cena do crime. Estes sapatos da marca Slazenger foram fabricados na Coreia do Sul e eram do tamanho 11, consideravelmente maiores do que o que era tipicamente vendido nas lojas japonesas. O padrão de pegadas era particularmente notável nas escadas. As impressões mudavam de posição na metade do caminho, do lado da parede para o lado do corrimão. Alguns especialistas observaram que esse padrão incomum era consistente com o treinamento militar, onde os soldados são ensinados a se mover de maneiras específicas, silenciosa e eficientemente. Testes forenses adicionais revelaram mais sobre o assassino. Exames de sangue mostraram que ele não havia usado drogas e não era fumante na época do crime. O fato de os documentos no escritório de Mikio estarem escritos em kanji, um dos sistemas de escrita mais complexos do Japão, e de o assassino ter vasculhado esses documentos, sugeria que ele sabia ler kanji. Isso indicava que ele provavelmente foi criado no Japão ou passou um tempo considerável lá, já que o kanji é ensinado desde cedo nas escolas japonesas. Consequências a longo prazo. A investigação dos assassinatos de Setagaya tornou-se a maior da história japonesa. Mais de 46 mil investigadores trabalharam no caso ao longo dos anos, tornando uma das investigações criminais que mais consumiram recursos já realizadas no Japão. Eles recolheram mais de 12.500 provas. Eles realizaram mais de 5 milhões de verificações de impressões digitais e 1,30 mil testes de DNA. Apesar de todo esse esforço, todas essas provas e todos esses recursos, ninguém jamais foi preso por esses assassinatos. A polícia inseriu o DNA em bancos de dados no Japão, Coreia do Sul, China e até contatou agências internacionais através da Interpol. Nenhum resultado foi encontrado em nenhum lugar do mundo. Eles verificaram impressões digitais de milhões de pessoas, incluindo vizinhos, criminosos de todos os tipos, familiares, amigos, ex-moradores da área e até pacientes de hospitais com ferimentos nas mãos, ainda sem correspondência. O assassino não tinha antecedentes criminais em lugar nenhum do mundo, ou era alguém cujas impressões digitais nunca haviam sido registradas oficialmente. Em abril de 2001, 4 meses após os assassinatos, alguém colocou uma pequena estátua budista perto da casa dos Miyazawa, a menos de 1 quilômetro de distância, ao longo de um leito de riacho. A estátua era um Jizo, uma divindade budista que, segundo a crença, protege as crianças que morrem antes dos pais, mantendo-as a salvo de demônios enquanto ascendem ao mundo espiritual. A estátua tinha cerca de 60 centímetros de altura, e o número 6 esculpido tanto na base da estátua, quanto no topo do seu pedestal. A polícia distribuiu mais de 30 mil folhetos com uma imagem da estátua, investigando se o assassino a havia deixado como um sinal de remorso ou culpa. No entanto, nunca conseguiram estabelecer qualquer ligação definitiva com o crime, e o mistério de quem o colocou lá permanece. Teorias não resolvidas sobre a identidade do assassino multiplicaram-se ao longo dos anos. Alguns acreditavam que ele era um dos escatistas com quem Michio havia discutido, buscando vingança por ter sido confrontado sobre o barulho.
As roupas do assassino, especialmente as marcas e o estilo, eram populares entre os jovens escatistas da época. Outros teorizaram que ele estava ligado ao crime organizado, talvez contratado para intimidar ou prejudicar a família por causa da venda da propriedade, mas a violência escalou além do planejado. Alguns investigadores analisaram a possibilidade de uma conexão com bases militares dos Estados Unidos próximas. Existem aproximadamente 50 mil cidadãos americanos, o pessoal militar do EUA estacionado no Japão, e os resultados de DNA de ancestralidade mista do assassino, combinados com areia em sua pochete que era semelhante à areia encontrada perto da base aérea de Edwards em Nevada, levantaram questões. No entanto, essa teoria nunca foi comprovada, e muitos especialistas a descartaram como especulação. Outra teoria proeminente sugeria que o assassino poderia ser da Coreia do Sul ou ter fortes conexões lá. Os sapatos foram fabricados na Coreia do Sul. As partículas do solo correspondiam a áreas ao redor de Seul. A roupa tinha sido lavada com água dura rica em minerais, um tipo de água de limpeza comum na Coreia do Sul, mas incomum no Japão. Em 2015, o autor japonês de crimes reais Fumiya Ichihashi lançou um livro alegando ter descoberto a identidade do assassino, chamando seu principal suspeito de e afirmando que ele havia servido no exército sul-coreano. No entanto, nenhuma prisão foi feita com base nessa teoria. Outra teoria sugeria que o assassino poderia ser uma pessoa jovem, possivelmente até um adolescente, que ficou obcecado pela família por razões desconhecidas. O comportamento bizarro de ficar na casa, comer a comida deles, usar o computador e até mesmo tentar reservar bilhetes para o teatro, sugeria alguém que não estava a pensar racionalmente ou que queria experimentar como era estar na casa da família. Na tarde de 31 de dezembro, apenas 6 horas após a descoberta dos corpos, um jovem foi internado em um centro médico na estação Tobunico, algumas horas ao norte de Setagaya. Este homem, aparentando ter 30 e poucos anos, foi internado sem dar seu nome ou explicar sua lesão. A lesão em si foi um ferimento grave na mão que expôs o osso. A equipe no local ficou surpresa com a calma com que o homem tratou um ferimento tão grave. Ele estava vestindo uma jaqueta preta de plumas com jeans, tinha cerca de 175 centímetros de altura, e simplesmente foi embora após ser atendido. Alguns se perguntaram se este poderia ter sido o assassino, mas a conexão nunca foi provada e o homem nunca foi identificado. O caso teve um impacto profundo na sociedade japonesa e em seu sistema jurídico. O Japão tem uma das menores taxas de homicídio do mundo, e a ideia de que um crime tão brutal pudesse acontecer e permanecer sem solução abalou a confiança pública. Significativamente, os assassinatos tornaram-se um dos principais fatores que levaram o Japão a abolir o seu Estatuto de Limitações para homicídio em 2010. Anteriormente, mesmo que o assassino fosse encontrado após 25 anos, ele não poderia ter sido processado. Agora não há limite de tempo, o que significa que o assassino pode ser acusado a qualquer momento em que for encontrado, não importa quanto tempo tenha passado. Os membros sobreviventes da família Miyazawa ficaram arrasados além da conta. A irmã de Yasuko, Anne, e a idosa mãe delas, Haruko, tiveram de viver com a consciência de que a família delas foi assassinada na casa ao lado, separada apenas por uma parede comum. Haruko, que descobriu os corpos, viveu com esse trauma até sua morte. A mãe de Michio, Setsuko, tornou-se uma defensora apaixonada por manter o caso em evidência pública, falando com jornalistas e apoiando esforços para encontrar o assassino. Ela permaneceu determinada a buscar justiça para seu filho e netos. A casa em si permaneceu de pé por muitos anos enquanto os investigadores continuavam a examiná-la e a preservá-la como cena de crime. Em 2019, a polícia anunciou planos para demolir o local devido a preocupações com a segurança, já que a estrutura estava se deteriorando e corria o risco de desabar. A família e seus apoiadores recorreram dessa decisão, querendo preservá-lo como uma possível evidência. A casa tornou-se um marco sombrio na vizinhança, com a polícia realizando cerimônias memoriais anuais no local e continuando suas patrulhas regulares na área. Em dezembro de 2024, 35 oficiais permanecem designados em tempo integral ao caso, trabalhando exclusivamente para tentar solucionar esses assassinatos.
Todos os anos, por volta do aniversário, a polícia distribui panfletos na estação Seijoga Quenme, perto de onde a família morava. Eles montaram manequins vestidos com roupas semelhantes às que o assassino usava, esperando que alguém reconhecesse os itens ou se lembrasse de algo importante daquela noite. Em 2013, eles usaram tecnologia de impressão tridimensional para criar modelos detalhados dos moradores de Miyazawa para investigação e análise contínuas. Uma recompensa de 20 milhões de ienes, aproximadamente US$150 mil, é oferecida por informações que levem à prisão do assassino. Esta é a maior recompensa na história criminal japonesa, refletindo a importância que as autoridades atribuem à resolução deste caso. Qualquer pessoa com informações deve ligar para a Delegacia de Polícia de Seijo, no número 03-3148-2011-10. Em 2022, um podcast chamado Faceless examinou o caso com profundidade sem precedentes, com o apresentador e autor Nicholas Obregon conduzindo extensas entrevistas com figuras-chave. Ele conversou com o ex-chefe de polícia Takeshi Tsuchida, que liderou a investigação, e com Setsuko Miyazawa, mãe de Mikio e avó das crianças assassinadas. O podcast levantou questões importantes sobre algumas das teorias aceitas e chamou atenção para inconsistências e possíveis erros na investigação. Isso despertou um renovado interesse público e uma discussão vigorosa sobre o que realmente aconteceu naquela noite e por que o caso permanece sem solução. Em 2024, a Assembleia do Distrito de Setagaya aprovou uma moção pedindo a expansão do uso de evidências de DNA e promovendo a ampliação dos bancos de dados de DNA. Em dezembro de 2024, a Sora no Kai, uma organização de apoio a vítimas a qual o ex-chefe de polícia Tsuchida se juntou como consultor especial, entregou um pedido para a criação de novas leis sobre a coleta e uso de evidências de DNA. Esses esforços representam tentativas contínuas de usar novas tecnologias e métodos para finalmente identificar o assassino. Os assassinatos de Setagaya representam uma tempestade perfeita de tragédia e mistério. Uma família, vivendo suas vidas comuns, preparando-se para o feriado de Ano Novo, assim como milhões de outras, foi destruída por um assassino desconhecido que deixou provas suficientes para encher um armazém, mas de alguma forma não o bastante para se identificar. O caso assombra o Japão, não só pela sua brutalidade chocante, mas pela questão fundamental que levanta. Como alguém pode deixar tanto de si para trás? DNA, impressões digitais, roupas, objetos pessoais, e ainda assim, permanecer um fantasma completo. A investigação continua até hoje. A tecnologia avança, as bases de dados de ADN expandem-se globalmente e novas técnicas forenses desenvolvem-se constantemente. Os investigadores mantêm a esperança de que um dia, talvez através de busca de DNA familiar, genealogia genética ou algum outro avanço, eles finalmente identificarão a pessoa que escalou aquela janela do banheiro em 30 de dezembro de 2000. Até então, os assassinatos de Setagaya permanecem como um dos casos não resolvidos mais intrigantes da história criminal moderna. Um lembrete severo de que mesmo em nossa era de ciência forense avançada e vigilância digital, alguns mistérios permanecem teimosamente, tragicamente, sem solução. Os 4 membros da família Miyazawa nunca chegaram a celebrar o ano novo que esperavam. Eles nunca conseguiram se mudar para a casa nova. Rei nunca conseguiu crescer e superar seus desafios de desenvolvimento. Ina nunca conseguiu terminar o ensino fundamental ou vivenciar a adolescência. Yasuko e Mikio nunca puderam ver o futuro dos seus filhos. Nunca puderam ser avós. Nunca puderam envelhecer juntos. E o assassino deles, seja quem for, onde estiver, nunca foi responsabilizado por tirar tudo isso. O caso permanece em aberto, a investigação continua. E em algum lugar, alguém sabe de algo que poderia finalmente trazer justiça à família Miyazawa. Em 30 de dezembro de 2000, um assassino desconhecido matou toda a família Miyazawa, Mikio, Yasuko, Nina e Rei, em sua casa em Tóquio. O intruso entrou pela janela do banheiro do 2º andar, estrangulou o jovem Rei enquanto ele dormia e depois esfaqueou os outros 3 membros da família até a morte quando Mikio o descobriu. Bizarramente, o assassino permaneceu na casa por horas após os assassinatos, comendo sorvete, usando o computador e tratando os próprios ferimentos. Ele deixou para trás uma enorme quantidade de evidências.
DNA, impressões digitais, roupas, armas do crime e até as fezes dele na privada. A análise de DNA revelou que o assassino era provavelmente mestiço, com pai asiático e mãe europeia, com idade entre 15 e 35 anos, aproximadamente 1,70 m de altura, com porte magro e sangue tipo A. Apesar dessa vasta evidência e de mais de 46 mil investigadores trabalhando no caso, nenhuma correspondência foi encontrada em qualquer base de dados. O caso continua sendo a maior investigação de assassinato não solucionada do Japão. Uma recompensa de 20 milhões de ienes ainda é oferecida, e 35 oficiais continuam trabalhando em tempo integral no caso. 24 anos depois, a identidade do assassino continua sendo um dos mistérios mais desconcertantes da história criminal moderna. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever, e nos vemos no próximo vídeo.